algumas pessoas chegavam para mim e falavam: eu li o tarô com uma mulher maravilhosa, vai lá ler. Eu me lembro quando eu ia para Santos, eu tinha 15 anos, eu ia com uma amiga, e ela era muito doida, essa minha amiga. E aí eu fui uma vez, eu tinha 15, 16 anos. E era uma mulher, ela não tinha tarô, ela jogava com tarô normal. Aquelas cartas são os arcanos menores, eles são mais mundanos. Eu ia lá nessa mulher, a mulher falava um monte para ela. E uma vez ela olhou para mim e disse: e você? E ela tocou num assunto que, meu, era impossível. Ninguém sabia, nem a minha amiga sabia. E eu fiquei muito impressionado. Ela falou assim para mim: mude para melhor. Você tem que sair dessa sorrindo e não chorando. Então você está entendendo o que eu estou falando? Eu digo: sei, eu estou entendendo. Ela disse: não, porque eu mesmo puxei a carta olhando para você, porque eu sabia que você veio buscar alguma coisa aqui. Ela era uma taróloga chique, top de linha, porque coisa escândalo aquilo, né? A pessoa olhar assim para outra pessoa e tirar alguma coisa de dentro daquela pessoa. Então, muito boa. Hoje eu tenho certeza que muito se faz isso pela experiência. A experiência é tudo. E a experiência que tem uma relação também com o estudo. Eu vi que eu sabia jogar aquilo, eu fiquei muito encantado com o tarô. E o que me encantou no primeiro momento foi assim, ele resolveu uma necessidade minha. Eu comecei a jogar tarô por dinheiro. Então eu comecei a ganhar dinheiro. Nossa, comecei a pagar minhas contas, minhas dívidas, mas comecei a gastar demais. Já comprei carro, já troquei de moto, porque eu ganhei muito dinheiro com o tarô. Foi uma coisa incrível. Me tirou o pé da lama. Eu vivia de doação, tudo eu ia doar, sabe? Eu tinha esse pensamento. Só doação, não sei o quê. Tarô foi uma oportunidade que eu encontrei de quê? De dizer assim, não, custa R$ 50 aí a leitura. O tarô é um instrumento, ele funciona direitinho, mas ele é divinatório, ele não é adivinhatório, é uma diferença. A parte do tarô que é pesada, mais densa, ela é adivinhatória. A parte do tarô que é mais sutil, ela é divinatória. São duas coisas muito diferentes. Então eu resolvi depois ir mudando, dizendo, não, vou ficar numa coisa mais adivinhatória. Por quê? Porque começou a acontecer um monte de problema comigo que era as madames, as pessoas ricas, chegarem lá na minha casa, bater na janela, eu já estou dormindo 1h30 da manhã, 2, 3, para eu jogar tarô, porque eu estava muito naquela coisa adivinhatória. Isso era um pouco pesado por isso, e eu não tinha sossego. Todo lugar que eu ia, o povo, ai, trouxesse teu tarô, ai, tira uma carta aí para mim, ai, quero marcar consulta. E naquela época eu não cobrava barato, né? Então todo mundo podia ir. Aí era um agravante também, eu não sabia também selecionar para dizer, não, você pode, você não pode, você pode, você não pode, não dá, né? Aí eu comecei a atender bastante com o tarô de Marseille, esse tarô, tá? Quando eu dormi, eu estava no sonho que eu tive, por isso que eu desisti do tarô de Marseille, jogando tarô lá no Centro de Integração da Vida. Entrou um cara estranho, sabe? E aí falou, eu sou o próximo cliente. Eu falei assim, que bom, então venha, senta aqui. E ele sentou. Aí falou, como é bom a gente ter dinheiro. Aí eu falei, dinheiro é bom, né? Ele foi principalmente porque todas as vezes que eu quiser jogar tarô com você, é só pagar. Eu achei meio absurdo ele falar aquilo para mim. Carregava uma verdade. Eu falei, não, vou jogar tarô. Então, quando eu fui jogando tarô, foi super forte na hora, assim, a minha experiência, porque tirou aquela carta, os medos, que era o diabo. E aí aquele homem ficava olhando para mim, aquele olhar de, sabe, quero te comer, quero transar contigo, era muito sensual. Ele ficava assim como se me paquerando, o olho brilhava, tinha um brilho bonito, envolvente, sabe? E aí ele colocou a mão na mesa e fez assim, com os dedos. E fez barulho e eu percebi que ele tinha a unha muito grande. E ele tinha um anel também, parecia um rubi gigante no dedo dele. Aí eu falei assim, não, eu não quero jogar mais tarô. Ele falou, não, você vai jogar porque eu paguei. Eu digo, eu devolvo o seu dinheiro. Mas eu tive o trabalho de vir aqui. Eu digo, mas eu não estou com vontade, eu estou sentindo uma coisa ruim. Eu quero ir embora. E aí ele se levantou e ficou olhando assim, me fitando. Gente, aí eu vi atrás dele um rabo. Daqui a pouco ele começou a virar um bode com aquelas patas grandes, sabe? E aí eu vi que ele era o demônio. E ele olhava para mim assim e falou, mas eu estou pagando. Aí eu falava, mas eu não vou ler tarô para você. Sabe uma coisa? Eu não vou ler mais tarô. Eu vou acabar com isso aqui. Eu não estou sabendo lidar com isso aqui.
Então, a partir de hoje, eu não jogo tarô mais para ninguém. Peguei o meu tarô, coloquei lá na embalagem, enrolei num tecido, abri um buraco, joguei sal, coloquei ele dentro de uma caixa de madeira, que era um baú, botei um cadeado, joguei ele lá no fundo assim do terreno, na cova, foi enterrado 10 anos. Quando Clara nasceu, foi quando eu tive esse sonho, 10 anos depois de estar lá no cemitério, vendo aquelas cartas, e descobri que o tarô de Marcelle era um postulado do Nicolas Flamel. E depois desenvolvi o meu próprio tarô. Foi incrível. Um empregado chegou, disse, seu Joel, achei um negócio ali. O que foi que tu achaste? Eu estava cavando, arrancando algumas raízes, e aí eu bati nesse negócio aqui, ó. Achei estranho, achei essas coisas meio de macumba. Eu abri, desenrolei, abri aquela caixa, ele estava em perfeito estado, só fedorento mesmo, um cheiro estranho. E aí eu falei assim, não, eu quero jogar o tarô, mas eu quero fazer o meu tarô. E o tarô que eu vou fazer é o tarô de Nicolas Flamel. Fiz esse aqui. E aí depois eu fiquei sem entender porque é que isso veio de novo. Tinha que fazer sentido para mim. Eu sou Capricórnio em Touro. Se não fizer sentido, eu não quero para mim. Eu não fico me apegando a uma coisa que não faz sentido. Então, tchau, dá um del, desocupar e ocupar com uma coisa melhor na cabeça.